Olá, estamos chegando para mais uma edição do Metabase na Cidade. Que alegria estar aqui com você. Olha, cada semana que passa a audiência crescendo cada vez mais, porque você aí que está dando o seu like, está curtindo, está compartilhando, já se inscreveu no nosso canal? Estamos pela TV Metabase, o canal do trabalhador. Muito obrigado aí pela sua companhia. Então, vá no sininho, ative aí esse ícone, ative o sininho. Você vai ser notificado assim que a gente entrar com um conteúdo novo como esse. Mas dá o seu like. Participa com a gente, vai ser uma honra, né? Dá essa moral pra gente aí no Metabase na Cidade. A proposta desse podcast é o quê? Mostrar a relevância, a importância do Metabase, não só para a classe, né, para os associados do sindicato, mas para toda a cidade. A cada semana a gente traz um convidado para a gente discutir isso. E hoje não vai ser diferente. Vamos receber o secretário municipal, o Leovil Júnior. Então a gente conversa com ele a partir de agora e temos outros convidados também. Olha só quem está conosco nesse podcast especial. Vamos lá então, já aqui comigo, o presidente do Metabase, Diego Hilário, que eu cumprimento agora. E em seguida a gente já cumprimenta o Danilo Metabase, o nosso convidado, o secretário de governo, Leovil Júnior, com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia, Diego, tudo bem? Bom, Nave, né, cumprimentar a todos, né, como você disse, com boa tarde, boa noite ou bom dia. Agradecer ao Leovil pela presença, né, o Danilo está aqui sempre conosco. E principalmente o trabalhador, a comunidade que nos acompanha. Graças a Deus, dia após dia, a gente tem as medições aí, o Leovil aqui, assim, nosso podcast é trabalhador, são mais de 4 mil. Ele tem, assim, acompanhado bastante. Então, isso para nós é muito importante, né? Quero te agradecer novamente. E é isso, né, Nabo? Vamos em frente. Vamos lá. E hoje mais um convidado, elevando o nível ainda mais desse podcast, hein, Danilo? Com certeza. Quero agradecer aqui o Leovil, que é um amigo, é um cara jovem, trabalhador, de mente nova, né? De ideias novas. Então, agradecer ele pela presença aqui e dizer que nós estamos aqui também à disposição. Vamos falar de muita coisa, seja bem-vindo, Leovil, prazer recebê-lo aqui no Metabase da Cidade, na TV do Trabalhador, tudo bem? Muito boa tarde a todos, prazerão, Návio, Diego, Danilo, meu amigo de longa data, prazer estar aqui com vocês. Já tenho ouvido muito a boa audiência que vocês têm, então não tenha dúvida que é um prazer, desculpe a demora para poder vir, né? A gente já está protelando já tem um tempo, mas vai ser um prazer, estou à disposição para qualquer pergunta. Que maravilha, esse inclusive é um dos pontos que a gente sempre trabalha e discute, que às vezes a gente comenta, fala com o entrevistado, ou tem algum assunto, alguma coisa assim, o Leovil já fez questão, né? Achei interessante ele falar, né, Diego? Verdade. Sou um homem público, homem público pode se privar de falar de nada, né? Tem alguns, né, porque proíbe a gente falar de alguma coisa, sabe, às vezes, mas nós falamos assim mesmo. O cara fala aí que nós pergunta, mas ele já de cara, não. Interessante, né? Homem público não pode ter medo de falar de nada, então, assim, parabéns, viu, Leovil? Obrigado, é a postura que, né, desde quando eu me adrentei para essa vida, vamos dizer, lá em 2013, que eu comecei já há um tempinho, a gente vai falar disso aqui. Cara, eu te perguntei, antes de eu ser secretário, eu trabalhei na Câmara. Você já tá velho? Cara, eu tenho 36, o início 36 anos, mas com a lata de 28, 27. O início da política na vida de Leovil. Então, a gente foi em 2013, né, fui assessor legislativo da Câmara Municipal de Catalão, onde eu me orgulho muito. Nessa época o presidente era o Deusmar? Era o Deusmar. Fui assessor do Leonardo Bueno, né, vereador naquele momento de primeiro mandato, e ali eu tive um aprendizado muito grande que me ajudou muito quando eu passei a vir a ser secretário, que na verdade acredito que o dia a dia mais difícil de um político é o do vereador, né, é o cargo mais próximo da população. Então ali a gente sabe, né, dos anseios, as dificuldades que às vezes vereadores têm, porque ali é legislar, fiscalizar, né, às vezes executar é um pouco difícil, você precisa de uma de mão de uma prefeitura, de secretários, mas ali foi um bom começo, né, ali a proximidade com a população, e depois me tornei secretário por alguns mandatos. A gente vai chegar depois, corta aqui, que vamos dar um breakzinho rapidinho, porque ele falou que foi assessor legislativo, né, teve essa experiência, essa vivência lá na Câmara de Vereadores, e aí ele quis ser vereador também, aconteceu alguma coisa e ele acabou sendo candidato, vai contar pra gente daqui a pouquinho. Mas tem uma data interessante e importante agora, que é 13 de julho, que completa 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu me lembro bem, né, vou ser honesto aqui, eu não lembro de você na Câmara de Vereadores, não. Agora, você como presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Catalão, eu lembro. E aí eu ficava imaginando as atividades e as ações desse órgão, né, dessa entidade tão importante que zela pelas crianças do município. E o aprendizado seu ali enquanto presidente daquele conselho, o que Catalão, no período que você estava,
oferece para dar de garantia, Leovil, para as crianças, que é o futuro dessa cidade? Então, Nava, quando a gente assumiu, acho que foi no final de 17, começo de 18, de fato o Conselho existia só por nome, né? Sem atividades, desacreditado, descredibilizado, sem querer fazer comparação com gestões anteriores. Eu vou inserindo, você me permite que assim, eu estou aqui, assim, Oliver, às vezes fazendo uma pergunta normal, mas que a gente não sabe. O Conselho, ele gere ali o Conselho Tutelar, tem alguma coisa a ver ou não? A gente é responsável pela eleição, a eleição é a gente que faz. Né? E aí a gente assumiu, montamos um conselho com, se não me engano, 8 ou 10 conselheiros muito importantes. A gente fala que às vezes eu fico na frente, que eu era presidente, o Edmilson Mariano, um homem espetacular, sempre foi meu vice-presidente e hoje é o presidente, mas não somente nós dois, tantos outros. E aí a gente aceitou esse desafio, né, esse pedido do prefeito, da secretária Adriete, para realmente fazer a diferença. Então a gente começou bem do começo mesmo, praticamente do nada, porque é uma série de fatores. Primeiro a gente tem que mostrar as nossas intenções, para a gente despertar o interesse daqueles empresários, que é onde vêm as maiores doações, para que aportem o dinheiro no Conselho, para que a gente possa fazer, né, os editais, possa promover. O Conselho não é dotado de orçamento? Não, ele é só de doações. É difícil. Tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, mas na maior parte de pessoas jurídicas. Inclusive a CEMOC e a John Deere são as maiores patrocinadoras já por muitos anos. É difícil administrar aquilo que não tem orçamento, tem que ter na garra. Sim, a gente acaba que vai no escuro, né? A gente faz, lança, tenta captar o máximo de recursos, e assim, foi ano após ano, vamos dizer assim, com boas novas, né? Com orçamentos maiores. No primeiro ano, salvo me engano, conseguimos 300, 400 mil reais. No segundo ano, 1 milhão e pouquinho. No terceiro, quase 2. Quando eu larguei, que foi no quarto ano, acho que a gente conseguiu aproximadamente 2 milhões e 800. Isso em 2 mandatos. Foi, lá é biênio. E aí eu me envaideci, falei, nossa senhora, né? Me afastei para ser candidato, naquele momento a vereador. Isso, esse é o ponto. Agora vamos retomar a política. Era um sonho que você tinha, você estava convivendo ali na Câmara, falou, opa, dá para chegar lá. E aí, como é que foi? Na verdade, sempre tive o sonho de concorrer à eleição, de participar, né, de cargos eletivos. Até que o vereador, respeito demais, mas não era um começo que eu imaginava para mim. E naquele momento, até porque eu estava querendo dar um passo maior para uma coisa maior, né? Às vezes a gente acha que tem que começar de baixo, eu respeito, mas eu queria uma coisa maior. Mas o prefeito Adib também sempre viu muito futuro, né? Um jovem bem promissor. E aí eu, resistente, não, eu prefiro esperar, prefeito, vai ter eleição para deputado, vai ter eleição para o executivo daqui a alguns anos, me prepara melhor e tal. E aí ele, não, vamos se afasta para você ficar dentro do período, né? E reflete. E aí, rapaz, no último dia da janela, eu me afastei. E acabou que gerou um mal-estar, isso eu nunca escondi de ninguém, dentro da minha chapa, dentro do meu partido. Que em 2018, eu fui também um dos pré-candidatos a deputado. Então, naquele momento, eu me filiei ao DEM. E aí, eu fiquei filiado. Quando eu me afastei em 2020, onde eu estava? No DEM. Não teve tempo de mudar de partido, enfim. Quando me afastei, a chapa devia ter 24, 25 pessoas, e aí deu um desconforto na turma. E eu acho que é justo, porque, primeiro que de última hora, segundo que eu vim de um trabalho numa secretaria, vamos dizer assim, extremamente política, né? E isso, o capital político que eu consegui conquistar ali foi grande. E aí o pessoal não teve discussão, não teve briga, eles ficaram incomodados, falei, não, peraí, eu não estou aqui para desagregar, se tem uma coisa que eu não sou, é desagregador. Estou aqui para o grupo, estou aqui para ajudar. E aí conversei com o prefeito, ele entendeu. E aí eu retirei a minha pré-candidatura e voltei a ser secretário depois de, acho que 1 mês. Você já estava como secretário? Estava, de assuntos comunitários naquele momento. Qual que é a diferença? Pois é, o Diego está com essa pergunta aí. E o trabalhador também, sabe, quem nos acompanha, a sociedade como um todo, Leovil, tem a Secretaria de Ação Social, que aí, com todo respeito, já falei isso em outros podcasts, né, assim, você falar assim, Secretaria de Ação Social, para mim, com todo respeito aos demais, só me remete a Adriete. Sim. Acho que já juntou assim, a pessoa com o cargo, né, tamanha relevância. Aí você me falou, né, assuntos comunitários, qual que é a diferença? Se tem alguma diferença? Né? Tem. Na verdade, quando ela foi criada, salvo me engano, no governo do Velomar, ela foi no intuito daquelas ações itinerantes nos bairros. Inclusive o Velomar foi secretário de Assuntos Comunitários. Acho que depois dele foi a Suzete, irmã do prefeito. Então era aquela prefeitura nos bairros, então aquela ação que era do Assuntos Comunitários. Quando a gente retornou,
né, em 2016 para 2017, o ex-prefeito ele não estava fazendo mais essas ações, e aí a ação social ela é uma secretaria muito inchada, são muitos lugares, sabe? CREA, CRAS, Bolsa Família, Criança Feliz, CCPA, Conselho, o Abrigo do Idoso, Morada da Criança, a terceira idade, então acaba que é muito grande. E aí o Adib sabiamente falou, eu e a Adriete muito próximos, a gente sempre se deu muito bem, uma mãe que eu tenho na vida política, eu não vou falar aqui, falou, não, vamos juntar esses dois, e ali a gente se confundiu. Então, assuntos comunitários, dentro desse retorno nosso, ele foi um braço da ação social. O que a Adriete, as definições eram duplas, era eu e ela. Tudo a gente assinava junto, toda ação, toda promoção, era nós dois. Então, foi mais para desafogar a ação social, essa questão dos assuntos comunitários, que eu acho que foi um acerto. Você consegue, pelo jeito que você falou, você consegue abranger mais coisas. Sim, né? E aí, assim, sorte a minha, né, na minha época ter acontecido isso. Que aí eu vou te falar, a lição de vida que eu tive em 5 anos de ação social, que foi os 4 desse retorno nosso, mas o primeiro ano do segundo mandato seguido do Adib, aí é uma coisa que dinheiro não paga, sabe? E é um local onde ali eu tive a certeza que eu estou no lugar certo. Porque quem não gosta do social, dificilmente ele permanece na política. Você viu muita coisa difícil? Eu estou vendo aqui, né, Nava? O presidente do Conselho da Criança, assunto social, essa parte também... como você disse, eu concordo. Se você não gostar de ajudar o próximo, você não fica ali. É muito difícil. Mas e o outro lado, assim, você também foi obrigado a ver muita coisa difícil? Sim, e eu... Nesses dois, né? Caso da Conselho da Criança, também imagino coisa difícil. Quando eu aceitei o convite de ser secretário, foi para ser, de fato... Porque existem perfis de secretário. Eu sempre quis estar junto, estar perto. Tanto que os meus... quem me procurava, eu sempre falei com todo mundo. Né, a todo momento. Então, assim, eu sentia muito aquela necessidade do outro lado da mesa. E assim, modéstia à parte, na grande maioria das vezes que nós fomos requisitados, graças a Deus, nós conseguimos ajudar o próximo. Isso aí é muito bom. Às vezes, algumas situações muito delicadas que você fica impossibilitado. Aí sai da falsada, né? E eu, cara, muito sensível a tudo, às vezes, quando eu não conseguia resolver uma situação, levava ela para dentro de casa. Ficava na minha casa remoendo, mas não tem cabimento, eu tinha que ter feito alguma coisa diferente, aonde eu posso melhorar, sabe? Então, assim, essa questão que sensibilizou ainda mais. Mas é um lugar muito grato de estar. Aos que tiveram a oportunidade de participar de gestões públicas, quando nós temos o Danilo que está bem encaminhado, né, nessa candidatura dele, né, a vereança. Pensando ainda, né? Então, assim, eu imagino que é um lugar bom demais de trabalhar. Pelo menos é muito satisfatório. Sabe, a gente sai deixando uma coisa muito positiva. E aí, onde você fala da Adriete, que ela se confunde com a ação social, que a Adriete, até por ter sido primeira-dama por 4 mandatos, ela foi a mãe social de Catalão. A gente fala muito da dona Joaninha. Quando primeira-dama também só conhece a Adriete. Eu ia falar, o Diego fala muito aqui na Adriete que se confunde essa participação dela no caso dessa secretaria, mas é porque ele é muito novo e não lembra da Joaninha, da força que tem o nome. Eu digo da Joaninha porque a Adriete cita a Joaninha como exemplo dela. Não lembra, né? Não lembro. Claro. É porque escuta dela. Da vida, assim. E a Adriete, rapaz, com aquela sensibilidade, né, de fato uma dama na política, uma dama na vida pública, muito entendida, muito experiente, muito caridosa, educada, e ela me deu essa abertura. Léo, vem para cá, também vendo um futuro político, não vou esconder isso de ninguém, tanto ela quanto a Adib sempre viram, né, boas intenções em mim. Não tem nada de errado, né? Abriu as portas, vai lá e faz o que você acha que está certo e vem cá o que você precisar, eu te auxilio. Então foi muito bom. Agora, eu já vi, e eu imagino que principalmente o Danilo, né, que está com essa possibilidade, o Diego mencionando aqui, né, de encarar um projeto difícil como esse também, de entrar na vida política de forma mais intensa. Muitos políticos que têm um perfil mais de gestão, mas não têm o cheiro do povo. Sim. Né? E nesse caso, assim, a oportunidade que ele teve de estar ligado ali com o povo, da mesma forma que o Danilo, você está muito próximo dos trabalhadores aqui, isso é muito importante, esse entrelaçamento, né, Danilo? E uma vez é gratificante. Hoje nós estávamos até brincando aqui de manhã, eu e o presidente, veio um associado aqui. Hoje ele vai casar por causa do sindicato. Então o sindicato trouxe um benefício para a esposa
E o cara, mais de 25 anos, levou só para você ver, mais de 25 anos. Para o pessoal entender, a questão do plano de saúde. Sim. Para ele colocar, nós conseguimos que coloque mais um dependente. Tem que ser um dependente legal, né? Aí ele teve que casar, porque ele não era casado. Entendeu? E aí ele veio aqui para você ver, agradeceu o sindicato 25 anos que ele mora. Pelo plano ou porque ele está casado? Ele veio agradecer pelo plano. Eu falei, não, casar é consequência, né? Foi mais de 25 anos que você já mora junto. Então, enfim, mas assim, isso que o Leo viu, eu sou muito amigo, participo, assim, acompanho muitas coisas do Leo viu, o que ele fala. Você poder ajudar o próximo, acho que não tem preço. E isso que ele falou é verdade. Quando a gente não pode ajudar, que tem coisa, não tem jeito. Mesma coisa no poder público como no sindicato. A gente se sente impotente. Eu chego em casa eu também chego em casa. Graças a Deus foram poucas as situações que eu vivi dessa forma. E assim, mas também quando você consegue resolver, que você vê o sorriso no rosto da pessoa, que ela sai com aquilo que ela desejou, que ela almejou e você pode fazer. Então, assim, isso não tem preço. E então, o principal, aí é uma coisa também que eu ajo dessa forma, né? Eu acho que todos deveriam agir assim, principalmente quando se fala em social. Tudo que eu fiz, tudo que a gente conseguiu, eu falo a gente, quanto que eu e o Adriete, o prefeito, nunca cobrei nada para frente. Tipo assim, eu estou aqui, vou resolver isso aqui, mas daqui uns anos eu posso ser candidato, você vai lembrar de mim nisso aqui? Zero. As coisas vão acontecer. A gente recebe lá na frente o que a gente faz sem intenção, né? O que a gente faz com o coração. Então, em tudo na vida eu sou dessa forma. É consequência. Sempre consequência. Porque as pessoas pensam nisso, né? Não adianta. As pessoas ficam vendo essa proximidade que você tem com o Adriete. Eu lembro disso em alguns eventos, você sempre junto, e até a própria deferência que o Adib tem para com o Leo viu, né? Você já deve ter ouvido, você também, Danilo? É o filho político que eu tive. Do próprio. Como é que é ter uma deferência como essa, Leo viu? Já você faz a pergunta. Vamos lá. É um fardo pesadíssimo, né? Pesadíssimo, porque tive um pai prefeito, né? Um ao qual me orgulho muito mesmo. Vamos falar dele. Não pude conviver, né? Faleceu, eu era muito pequeno. Então a maior convivência que eu tenho do meio político é assim com a Adib. Mas sem mais de dúvidas, o maior político de Catalão. Vamos dizer assim, 4 vezes prefeito, 3 vezes deputado, fez sucessor, 30 anos de vida pública, lisa, transparente, né, cristalina. Também se une, né? Quando você fala Catalão, prefeito. Eu pude ter noção do tamanho do Adib, isso eu costumo falar, falava nas nossas reuniões, enquanto pré-candidato a deputado eu era. A gente acha que o Adib é grandão aqui em Catalão, e de fato é, mas a hora que você sai do estado, você vê o tamanho dele. Quando eu chegava, isso aqui que é o candidato a deputado do Adib, isso aqui é o do Adib. Então, assim, é um peso muito grande das costas, não tenha dúvida. Mas um prazer enorme, um desafio muito grande, porque é uma responsabilidade que, né, não tem como a gente fugir, não tem como a gente correr. Você ia perguntar? Não, o que eu falo, assim, que a gente escuta muito, mas a gente tem que entender que é o seguinte, porque tem muita gente que não entende esse outro lado, dando exemplo. Porque hoje a gente vive num mundo que a pessoa quer fazer algo, mas já pensando em troca. Sim. No caso do Leo viu, ele não foi vereador, não foi nada, mas por que está chegando onde chegou? Porque o próprio político, vou dar um exemplo, o Adib, ele passa por situações que todo mundo quer aproximar para pedir algo. Como o Leo viu chegou por fora para trabalhar, mostrar seu trabalho sem pedir algo, é onde o cara aparece. Seria o diferencial. É o diferencial onde ele está chegando. Então, assim, porque muita gente fica assim, por que o Leo viu é o escolhido, como ele foi pré-candidato a deputado? Além de carisma, da pessoa que ele é, dos trabalhos que ele faz, então de família, de índole, do bem, ele também tem esse quesito dele, mas tem o quesito dele tá servindo a população sem algo em troca. Está caindo no colo dele natural. E agora ele é também pré-candidato a prefeito. É um dos pré-candidatos desse grupo do prefeito. Em termos de argumento, esse eu acho que é seguramente um dos mais fortes. O Adil fala que o Nelson é o mais preparado por conta... O que é preparado para sentar nessa cadeira é o Nelson. Gestor, mas... Um exímio gestor. Se analisar o histórico dos políticos, quando eles... essa relação que eles têm com os filhos, né? A gente tem aqui em Catalão, inclusive, não precisa nem mencionar essa questão do pai colocar o filho, né? E o tanto que isso é forte. E aí o Adib colocar isso, que o Leo viu é o filho político dele, isso também tem um peso e uma força muito grande, hein? Com certeza, né, Navi? E assim, no grupo, isso... Gera ciúme, você já viu o que falou lá quando foi vereador, que gera ciúme. Não tem jeito. Eu tenho que falar a verdade. Mas foram situações diferentes, Diego. Na eleição municipal é uma eleição mais próxima, né? Até que teve, sim, mas nem foi de todos os vereadores da chapa. Foi alguns. Sempre é de algum. Agora, com relação à escolha do candidato a deputado, primeiro que eu sou de grupo.
Nós vamos voltar a falar nisso quando vocês forem tocar em assunto de prefeito. Eu nunca seria candidato por imposição. Ali a gente tinha também, naquele momento, alguns bons nomes. Graças a Deus, igual agora para prefeito. E eu sempre à disposição. Sempre à disposição. Guardando meu tempo, meu lugar. Porque ainda sou novo. Tenho tempo ainda para poder esperar. Mas já pronto, se caso precisarem. E aí, naquele momento, tinha o Velomar, que nas pesquisas estava bem à frente. Sim. A própria Adriete também, já deputada, já tem, né, o seu serviço prestado, estavam na minha frente. Só que ambos não quiseram. E aí o Adib viu nessa possibilidade de me lançar, né? E te confesso que eu acho que veio na hora certa. Por mais que às vezes não se consolidou, nós vamos falar nisso aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar da minha desistência. Mas chegou num momento onde eu estava mais experiente. Diferentemente de anos passados, que quando você sai deputado, é um cargo, né, emblemático, é uma coisa muito grande. Então, assim, a experiência que eu tive dentro, e eu conto já os anos da Câmara, muito me orgulho disso, de 2013 a 22. Então, né, são 9 anos de vida pública. Isso me calejaram bastante. Mas é isso, é um prazer muito grande ter sido escolhido do grupo. Quando fui escolhido, não tive nenhuma resistência com ninguém, pelo contrário, todo mundo me abraçou. O que acontece, Diego? Eu sempre quis demais, né? E quando veio essa oportunidade, eu pensei assim, eu vou agarrar com unhas e dentes, eu vou fazer o possível e o impossível para poder conseguir. E eu sou o maior culpado, vamos dizer assim, de eu ter adoecido, sabe? Minha primeira eleição, ainda inexperiente em eleições, e eu quis abraçar tudo. Eu era centralizador, todas as ações, o Leveu estava na frente. Eu não designava funções, isso foi me consumindo, muito. Uma dificuldade grande que eu aconselho a todo político, e isso eu errei, aprendi com o meu erro. Quando o Jamil assumiu, eu orientei ele, falei, Jamil, o político tem que saber falar um não. Se ele for falar só sim, tá morto. Você não vai dar conta. E assim, juntando essas duas situações, isso foi me consumindo emocionalmente, fisicamente, financeiramente, sabe? E para você ter noção, eu tive tanta responsabilidade em desistir naquele momento, eu tinha pego uma pesquisa há 10 dias, eu tinha 30% das intenções de voto em catalão, não vou falar de região, em catalão. Eu não vou negar para vocês que a minha eleição ela era muito bem encaminhada, gosto de falar dessa forma, muito bem encaminhada, ela era muito possível. Talvez uma pessoa que pensasse somente em poder, em status, né, no cargo de deputado, ela faltava 150 dias, ela enfrentava o que tivesse vindo na frente, mas ela chegava lá na frente. E naquele momento eu tive que, pela primeira vez, pensar em mim, porque eu sempre coloquei o próximo na minha frente. Primeiro lugar. E nesse dia eu falei, rapaz, eu sou novo, eu tenho uma menina naquele momento, tinha 3 anos, quero ter mais filhos, eu que cuido da minha mãe, eu tinha um tio doente, que inclusive perdi o ano passado, que eu também cuidei dele a vida toda. Eu falei, eu preciso estar bem, e eu não estou bem, e eu não aguentaria chegar nos 150 dias que faltavam para a eleição. Foi muito difícil desistir, lá na casa do Adib, numa quinta-feira, dia 5 de maio, nunca esqueço, 5 de maio, eu cheguei lá umas 8h30, 9 horas, e saí de lá quase 1 da manhã, e ele não aceitava a minha desistência. Ele se culpou muito, no sentido de, eu deixei ser muito sozinho, eu fui falho, doutor, não tem nada disso. Você fez muito mais do que eu imaginava por conta das limitações que a Covid trouxe a ele. Mas não larga, você está rasgando seu diploma, sua eleição está na mão. Eu falei, mas eu não consigo. Eu preciso ser homem e ainda em tempo, por mais que tardiamente, a gente conseguiu um nome para poder honrar o nosso grupo. O nosso grupo não pode passar mais um mandato sem deputado. Nós não podemos. E ali, ele, como sempre, tirou o coelho da cartola, me descobre o Jamil, que sempre teve a vontade, mas depois de 2014 deu uma desanimada muito grande, e aí colocou o Jamil, né, a me substituir, e eu costumo falar que não foi só uma substituição, o Jamil muito bem me representou e representa. E graças a Deus deu tudo certo, né, ganhamos a eleição, eu me restabeleci, ele me procurou. Assim como que ele foi anunciado, ele já queria me ver, e naquele momento ali no começo, eu tomando medicação, em repouso, quase não tendo contato com ninguém. Eu falei, assim que eu ficar bom, que seja um pouco, eu preciso conversar com o Jamil e falar o que eu passei para poder ajudar ele. Né? Às vezes ele vai errar alguma coisa que eu errei, eu posso ajudar ele dessa forma. E depois de uns 20 dias, o Jamil foi lá em casa. Recebi ele lá em casa, conversei com ele muito.
expliquei ponto a ponto, aconselhando, né? Aconselhando do que eu tinha passado. E ele falou, ó, assim que eu tiver pleno, eu te ajudo. 100%. O que eu puder fazer, eu vou fazer o que eu faria para mim e para você. Só não vou estar concorrendo ao voto, mas o resto eu vou. E aí, 90 dias depois da minha desistência, no começo de agosto, eu estava com ele. Em todos os sentidos. Em viagens, em reuniões, em palanques, em programas. Ele não bateu aquele negócio, não, Nave? Será assim? Nossa, eu dava conta. Aquela sensação, não vou te negar. Às vezes sim, sabe? Aquele, nossa, mas podia ser eu. Mas eu sou muito temente a Deus, gente. E assim, Deus da mesma forma que ele me escolheu, e eu fico agraciado por isso, ele quis me segurar. Talvez não foi uma desistência, foi um adiamento de um sonho que eu continuo tendo. Talvez por um passo maior. Né? A gente não sabe o que é o futuro. Mas muito feliz, principalmente por ter me reinserido no meio público. Eu também tinha essa segurança. Falei, rapaz, como é que vai ser quando eu voltar? Porque naquele momento eu voltei para ajudar o Jamil. Aí ela disse, não, eu te quero do meu lado. Eu te quero comigo, agora eu vou te querer numa função diferente. Quero ser secretário de governo. Porra, secretário de governo, rapaz, responsabilidade maior ainda. O que faz um secretário de governo? Ela é uma secretaria mais de articulação, sabe? Ela é uma secretaria onde ela sempre vai fazer a ponte do executivo para com o legislativo, e nisso, modéstia à parte, tem muita facilidade por ter atuado e por ser muito próximo a todos. Muito próximo. De todos os vereadores, até os da oposição. Me dou bem com eles, de todas as formas. Então, e assim, por conhecer a região, ter sido candidato, né, o governo ele abrange, não só Catalão, nossa cidade tem muitas co-irmãs. Então, eu acho que estou aprendendo demais. Aí é o seguinte, tive a experiência no social, tive a experiência na habitação. Agora eu estou dentro do executivo. Então, a experiência das decisões do dia a dia do prefeito Adibelier. Então, isso para mim está sendo, vamos dizer assim, um estágio... Um aprendizado. Único. O que a gente observa aqui, vocês podem, no caso... aqui divergir de mim, mas eu observo uma maturidade grande do Leovil. A divergência é o bom do negócio. É o bom, né? Mas nesse caso aqui, acho que vocês vão concordar da forma que ele está falando, tanto que ele fala com essa segurança e com a maturidade, né, de um jovem aí, inclusive campeão de society. Ele vai falar de futebol daqui a pouco. Mas aí, para fechar esse assunto, Leovil, eu acho importante porque a gente está falando de divergência, aqui é a sua versão. Sim. E a gente tende a acreditar no que você está falando. Sim. Agora, tem o lado da oposição, principalmente. Sim. O que foi falado de você, da doença, dos problemas que você teve, que mais te machucou? Na verdade, a depressão, eu convivi com ela por 30 anos cuidando do meu tio. É uma coisa que está na porta de todo mundo, que antigamente era tido como luxo, é mimo. Hoje em dia não, a doença é muito séria. Tá em todas as famílias. Isso aí foi a vida do meu tio. Perdi meu tio para depressão. E assim, naquele momento foi muito... A política, infelizmente, vale de tudo, né? Tem às vezes quem critica por maldade, às vezes por achar mesmo que era aquela situação, aí, tá fingindo. Aí outros, passaram a perna no Leovil, puxaram o tapete dele. Na pesquisa não deu nada. Sacanearam. Nas pesquisas estava embaixo, sabe? Rapaz, assim, mas eu rezo para todo mundo, peço para Deus que abençoe todo mundo. Igual eu falo, nesse meio, infelizmente, vale tudo. Então, se você não estiver preparado, não entra. Não pode entrar. Não entra. Fala aí para nós, Danilo. Agora, vale tudo para determinados tipos de político, porque tem político e a gente precisa vale tudo para quem não tem princípio, né? Exato. Né? Mas quem faz esse tipo de coisa? Eu respeito muito essa questão. Eu tenho muitos meus princípios. Nunca vou levar nada para pessoal. Infelizmente, na política, a hora que você está vendo que não está dando certo no campo público político, não, vamos falar do pessoal do rapaz. Aí é muito feio, cara, é muito baixo. Mas eu queria falar assim, aí já falando do pessoal do Leovil mesmo, diz que pessoalmente ele é o rei do society, Danilo. Para acabar, me explica isso aí. Tá ganhando tudo aí, tem base não. Esse lado pessoal nós podemos falar, né, Leovil? Esse é um lado bom, né? Mas o Leovil... Ele ganha mesmo ou não? Ganha, mas ele aprendeu a ser campeão em 2012 comigo, que eu fui treinador dele. 2012... Não, aí eu montei um time, né? Aí os caras começaram aí, só os feras, lá, Trehan, de ouvidor, você lembra, né? Aí assim, foi 22 atletas. Aí sempre fui amigo do Leovil, já joguei bola com ele. Falei, vou levar o Leovil, 2 volantes, o João Paulo, o Leovil, o Juninho Claudino, tal. E assim, vou ser sincero, na época o Leovil não era tratado como os bambambam.
Tinha já, o Juninho Claudinho. Era um colegazinho. Aí, por fim. De grupo. Aí nós inventou de treinar lá no clube. Tinha um dia de semana, treinava e jogava. E ele caladinho, quando foi ver, estava jogando titular de volante, depois jogou de lateral, depois jogou de zagueiro. Enfim, no final ele não saía do time. Ele fazia as funções tudo que precisava. E eu era treinador, eu fui um campeão invicto. Era o Coringa. Você já tinha essa disposição de ajudar o próximo. Precisa de lateral, tô aí. Precisa de zagueiro. E era bem. Então, assim, é um cara que a gente vê, acompanha, é um cara que cuida da saúde, diferente de mim, vou ser sincero. Então, assim, você vê. Não, visualmente é realidade. Então, assim, a gente tem que ser sincero. Então, assim, por aí eu vou falar, por que você pode jogar bola? Eu não cuidei de mim. Então, assim, hoje ele é bem mais novo que eu, mas assim, consegue jogar num ritmo. Dos meninos até mais jovens, por quê? Porque se cuida, né? Se alimenta bem, se treina. Então, assim, e o Leovil mexe com bola, sabe muito mais que eu disse, que hoje o futebol, ele é muito dinâmico e, assim, ele precisa muito do seu corpo. Então, você tem que alimentar bem, né, Leovil? Sim. E aí, hoje, com essa idade, joga no meio dos novos e... Vamos lá. 2012, né? Que ele falou. Fui convidado a participar do time da Vale. Fomos campeões invictos do campeonato da primeira divisão. Que divisão esse que tem aí? Me proporcionou um dos melhores times que eu já joguei, disparado. E também me proporcionou conhecer o centro cirúrgico, porque na semifinal, no segundo jogo, eu tive uma lesão de ligamento do joelho, eu precisei operar. Você me deve uma cirurgia. Pior que eu vou ser sincero, que um dia eu vi ele no clube, muito tempo que eu não vi, eu falei, nossa, vergonha de Leovil, eu devo. Porque na época, assim, amador, não tinha o que tem hoje, esses patrocínios, Leovil, sabe? Ninguém ganhava nem R$1. Pois é, você falou vários, era amador mesmo, né? Não, tinha um jogo de camisa que a empresa dava. Vou ser sincero, o jogo camisa e nós tinha a estrutura do campo, que é muito bom, até hoje utiliza lá. Mas assim, dinheiro, Leovil, os caras, todo mundo de viragem, o Ninho Claudinho, os mídias de ouvidor. Um dos times mais competitivos que o Catalão já fez sem pagar. Porque assim, ultimamente, hoje em dia, o futebol amador virou um complemento de renda. E o que você pensa sobre isso, Leovil? Não condeno. Não condena, mas assim, a parte social do negócio, do lazer do negócio, assim, como tem um investimento público, e eu acho que é certo, correto. Antes de eu responder, você cortar um pouquinho, eu sei que muita gente vai achar ruim do que eu estou falando, principalmente os donos do time. Mas assim, eu há pouco tempo atrás, eu era um que falava assim, eu acho que a prefeitura, vamos mal de prefeito, a gente tem que ser realista, ajuda pouco no esporte amador, mas aí depois quando você vai sentar, entender que a gente não tem nenhum jogador da cidade, aí eu sou obrigado, desculpa te falar. Olha aqui, vamos falar dessa ajuda. Eu falo assim, mas só para você entender a questão que os gastos hoje em dia do amador ficaram exorbitantes, é uma coisa de louco. Sei lá, vamos supor, acho que o campeão da primeira, não sei, mas acho que é 6 mil. Tem premiação. 6 mil reais pro campeão. Eu te garanto que tem 5 a 6 times nesse ano que gasta 4 mil por jogo. Tem. Por jogo. E para ser campeão tem que jogar 15 jogos. Então, assim, a prefeitura, ela dá todo o suporte na arbitragem. Que é caro. Né? Arbitragem é caro. A inscrição, tudo bem. Aí o Adib também, troféu, premiação, deu também um bônus de 3 mil por time, que assim, acaba que para uns é um jogo. Para outros, às vezes, dá para dar um suporte maior. Mas assim, o futebol realmente ficou uma coisa muito grande, virou um semi-profissional. Você vê jogador que às vezes disputa primeira divisão, por exemplo, de campeonatos, aí às vezes está na janela para jogar amador, porque está ganhando ali 1.000 por jogo, 4 jogos no final de semana é 4 mil. Se ele joga sábado, domingo é 8 mil. Entendeu? Mas a minha crítica não é a ajuda da prefeitura, eu acho que é boa. A crítica é não ter um limite de gente daqui, do povo daqui, nesse sentido. A ajuda para mim, assim, só você gastar o que você já gasta. E isso é uma coisa muito polêmica, sabe? O prefeito, ele ajuda, ele é esportista, ele é apaixonado, ama o craque, mas assim, ele não frequenta tanto futebol amador. Eu, além de jogar, eu estou dentro do campo todo final de semana. Quando ele até questiona, fala, nós vamos dar dinheiro, esse dinheiro vai tudo para fora, vamos fazer algum projetinho de lei que limita, ou que extingue o jogador de fora. Você vai falar com os times, nós vamos falar dos 12 da primeira, vou falar só da primeira. Eu te garanto que 10 não aceitam. Independente se é o Olaria, que é o mais estruturado, esporte central, ou se é a turma que briga para não rebaixar. Eles querem, entendeu? Então, mas sabe como nós vamos mudar isso, Leovil? Aí eu tenho um sonho que eu acho que você também tem, que nós já conversou por fora disso aqui. Em Catalão está acabando os atletas. Eu vou te explicar duas situações, na minha opinião. Minha pessoal, que eu estou no meio de futebol há muitos anos. Primeiro, já entrando no meio do craque, eu acho que vai cair na sua mão. Todos não deu conta de resolver, nós não podemos falar dessa gestão, são todos.
Inclusive eu tive lá também, na minha gestão não teve, no CRAC, que é a realidade. Que é a base. Se não tiver a base, nós vamos acabar com o amador. E os outros falam assim, se você pegar foto 10 anos atrás, 15 anos, você vai ver 6, 7 jogadores no CRAC de Catalão. Hoje não tem condição que não tem ninguém preparado. Mas aí eu sempre falo, nas rádios onde eu vou, Dani, mas não tem ninguém preparado, como é que você vai pôr alguém no CRAC? Não, hoje não tem. É a realidade. Para ser profissional. Só que por que não tem? Que com muitos anos que não tem categoria de base, não é dessa gestão, é de vários. Estou falando de 15 anos. Porque eu joguei no Sub-20 do CRAC, joguei no 17 e joguei no 20. Beleza. Então aqui em Catalão, se estão acabando com os atletas. Eu vou dar um exemplo. A Becate hoje tem 12 atletas, 12. Tem no Corinthians, tem na Ponte Preta, tem na Aparecidense, que não está em Catalão. Eu vou dar um exemplo, o filho do Roscado, o Cleito. Foi eleito ano passado o melhor volante. Fez pré-temporada conosco no CRAC no começo. É um sonho meu, que eu também já conversei com você fora aqui de coisas, que nós, é pro futuro. É claro que não é do dia para noite. E assim, o dia que se criar uma categoria de base aqui também, não vai ser assim, criou no mesmo ano, nós vamos ter atleta, não esquece. Sim, é um trabalho. É isso. Hoje, eu vou ser sincero, muita gente fala, não tem ninguém lá do. Não vai ter, porque não tem ninguém preparado. É futuro. Não tem, não adianta discutir. Esse futuro, ele não está tão distante. Não está. Eu já vou adiantar aqui. Quando eu assumi a diretoria de futebol, das minhas exigências, vamos reativar a base. Independente do retorno financeiro para o clube. Reativar a base no sentido social. Que era bacana demais ser preliminar. Tirar a molecada da rua. Isso. E não só de Catalão, da região. Também da região. Puder vir, né? E aí, tudo meio embaraçado. E a gente criou uma associação. Para, igual vocês, a Becate, conseguir recurso federal, estadual, municipal via conselho. Incentivo, né? E a gente está habilitado. Conseguimos já os recursos. E eu te garanto que no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai estar já com a categoria de base em funcionamento. Bom demais. Sem pensar em retorno imediato. É igual eu acho que você está certo. Você tem uma foto dessa, Lívia? Tem. E eu tenho. Foi eu que arrumei para isso. Tem ele lá. Eu tenho as minhas também, depois eu vou mostrar. Agora você deu um azar, rapaz. Vamos jogar. Eu tenho, mas... Depois você me manda ela, eu vou jogar. Beleza. Isso aqui só o pessoal é da base do CRAC antigamente, né? Bem antigamente. Quem que é o time aí? Vai lá, fala. Vixe que sobrou. Fala aí, ô Danilo, quem que é? Não lembro. Eu achei essa foto e mandei pra ele. Mas nós vamos colocar aqui. Eu só achei essa foto e mandei pra ele. Isso não tem preço, né, Leandro? Enquanto você procura isso, uma coisa que depois nós voltar pra política. Sim. Cara, assim, nós temos lá a Becate, eu sou torcedor do CRAC. Desde menino. Tive lá o jogo passado, achei. E aí vou te falar. Aceita crítica? É a mesma? Essa dá língua pra patrocinadora, né? Eu sou mais novo. Ele dá conta. Sou uns 10 anos mais novo. Eu tenho 40. Não, é do CRAC. Do CRAC. O patrocinador é a língua aí? Aqui acho que é Consul. Consul, é Consul 97. Volkswagen, Consul. Eu sim, cara. Aí eu vou falar como torcedor. Sim. Assim, por que o CRAC é fora? Porque, pra mim, tem uma explicação muito básica. Porque ele ganha fora e não ganha em casa. Porque o time do CRAC não dá conta de propor o jogo. Essa é a minha visão como torcedor. E assim, quando ele vai jogar fora, como ele não tem que propor o jogo, ele no contra-ataque e naquele tipo de jogo, realmente é top de linha. Aqui em Catalão, quando tem que propor o jogo, tem dificuldade. Sim. Essa é a minha visão. Mas, cara, assim, como que é o dia a dia? Como é que o Danilo teve lá? Nós temos uma Becate que é lógico, longe, diferente demais, em termos de tudo. Mas assim, cara, como que é? Porque o CRAC, pra mim, são aquelas 2, 3 mil pessoas que são apaixonadas, né, Nava? E a cidade como um todo gosta, mas os apaixonados mesmo... Que vai, né? Que vai é aqueles 2 mil. Como é que é? Menos que isso. E não estão indo. Vou chamar a atenção da nossa torcida, mas o que acontece? Mas vamos dar valor nos que foi, né? Não, sempre. O nosso público, ele é mais, vamos dizer, bairrista. Ele gosta do Campeonato Goiano. Ele gosta de pegar na Paulina, ele gosta de jogar contra o Goiás. Então, já virou jogos do Goiano, normalmente, isso eu não estou falando só desse ano, não. Na Série D de 2012, quando nós fomos vice-campeão, a média foi ficar muito boa nas fases finais, aí tudo bem, a cidade se motiva. Mas no começo, não. E o fato da nossa tabela ficou muito ruim, porque o nosso pessoal não está acostumado com jogos sábados às 6 da tarde. De fato não está. Às vezes está em 3 anos, está na Serra do Facão, está fazendo um churrasco, vai na H para ir lá ver o CRAC, não é assim. O domingo, 4 da tarde, acabou o final de semana. O cara não vou lá agora ajudar o CRAC. Tanto que foi uma exigência nossa, até o Murilo fez o ofício ontem, em caso de classificação, e eu acho que nós vamos classificar, os jogos do CRAC é domingo 4 horas. Daqui para frente, domingo 4 horas. Já virou rotina. Em relação ao time, Diego,
70%, 80% é o mesmo time do Campeonato Goiano. Naquele momento a gente propunha. Tanto que a gente ficou invicto em casa. Nós não perdemos em casa. E em todos os jogos nós saímos ganhando, abrindo o placar. Tomamos uma virada só contra o Goiás e conseguimos recuperar dentro do jogo. Jogamos. E o que acontece? O brasileiro, nós caímos numa chave muito difícil. A de mais fato, forte. o grupo da morte, que é o tão falado, talvez uma das chaves mais fortes da história da Série D. A pontuação fala isso. Sim, e a gente já esperava isso. Eu concordo que nós não fomos bem em casa na maioria dos jogos. Mas, por exemplo, jogo contra a Inter de Limeira, a gente tomou 2 gols faltando 3 minutos. Vocês lembram desse jogo? O Nave tá indo da foto antiga. Depois nós vai colocar na hora da... A gente mandou no jogo todo. 90 minutos, mas arrebentamos, cara. Mas tomamos 2 gols faltando 4 minutos. Desatenção, enfim. Né, fomos frágeis. Quanto o Maringá, que nós achamos o gol no último lance, no apagar das luzes, nós arrebentamos o Maringá o jogo inteiro. Propondo o jogo. Mas a bola não entra. Jogou no fora. O que é a dificuldade? O que é a dificuldade aqui em casa? Os times vêm pra cá, ninguém vem aqui aberto contra o craque. Nessa Série D, não. Eles vêm aqui para arrumar um ponto. Aí começa o jogo, vamos supor que eles acham um gol ali entre os 15 e 20 minutos. Pô, aí que fecha. Aí vai lá e faz o ferrolho lá atrás. E isso é regulamento. Os caras estão querendo jogar dessa forma. A gente tem que tentar furar esse bloqueio. Vai lá atrás, aí uma catimba, aí cai, a bola para fora. E aí a nossa torcida, muito boa, por sinal, a gente, né, o 12º, 13º, 14º jogador, fica impaciente. E o que está acontecendo, ao meu ver, né? Ela está transferindo essa impaciência para dentro de campo. Na hora que o jogador domina a bola ali, principalmente os laterais, você pode ver que a bola queima. Né? A bola queima. Mas assim, são profissionais, eles têm que saber administrar qualquer tipo de situação. Sim. Mas assim, Diego, eu tenho uma fé muito grande nesse time nosso. Vocês acompanharam a pré-temporada do mais de perto. Nosso time é muito bom. É bom. Nosso time é muito bom. Temos aí um goleiro que, se não tiver entre os 3, 4 do campeonato, eu desconheço de bola. Jonathan Carlos, se não tiver entre os 3, 4 do campeonato, inclusive tendo proposta de Série C. Infelizmente não está Você vindo. pode falar, Lívio, nós aqui pode, né, Danilo? Ruim do time é o lateral direito, é ruim, o atacante não faz gol. Não, eu posso falar, você não pode. Mas assim, não é que é ruim, assim, é que não achou a peça de encaixar. Sim. Mas o time como um todo é um bom time. Eu só acho que tem dificuldade de propor o jogo aqui em Catalão. Sim, nós temos essa dificuldade, é o que eu falei na rádio assim que terminou o jogo do último sábado. Falei, nós não podemos ficar com essa sina que o craque não é bom em casa, que o craque não vence em casa. Isso não pode virar rótulo. E a força. Porque primeiro você fica rotulado nisso, nosso jogador já vai pro campo, cabeça pesado. Falou, nossa senhora, né, vamos sair para fora. Os caras ficam até brincando, vamos jogar em Palmeiras, vamos jogar em Tresantes, é mais fácil. Mas não é. Nós vamos se reencontrar o caminho da vitória. Tenho muita fé contra o Cascavel aqui. Porque nós vamos ter um jogo muito duro contra o Patrocinense lá, que é um time bom também. Mas é um jogo que eu acho que o craque vai ganhar. Amém. Não, assim, eu tô sincero, porque ontem eu estava conversando até com um torcedor, porque muitas coisas mudou na Patrocinense. 2 jogadores foram embora, então assim, treinador. Então, assim, a Patrocinense, que a gente tem acesso lá, a Patrocinense, ela montou uma equipe com 11 jogadores. Ela não tem um elenco, ela tem um time. O craque é diferente. Sim. Então, assim, o craque sai como se diz, o seu corneteiro, o craque é diferente, sai o 9, não faz gol, entra o 18. Não, mas eu vou te falar, o craque, pra você ver tanto que bola é. Depois dos últimos anos, você vê, o craque sempre teve um atacante fazedor de gol e a zaga não dava certo. Esse ano inverteu. Então, assim, mas bola é tão custosa que eu vou falar assim, se você pegar os atacantes que, igual, vamos dar um exemplo, o Rangel, o Cairon e o... Como é que chama? O Ed. Aí você tira os caras aqui, põe o time, eles vão gol. É foda. Bola é foda. Então, assim. Deixa eu parar de gol craque, porque tem 2 assuntos finais, não cabe. E aí, mas só para resumir, viu, Léo? Não, deixar registrado. Nós somos craques. Que isso, e assim, é o que eu falo. Eu até que vocês tocassem no assunto sobre os torcedores organizados, que há 15 dias atrás aconteceu um episódio, enfim. Fica à vontade. Esse assunto, a gente. Para fechar. A gente aceita tudo, qualquer tipo de crítica. A gente sabe que a gente tem que ter o mesmo objetivo, em ajudar. É aquela crítica construtiva que às vezes a gente se discute que a oposição daqui não tem. Isso. Eu quero crítica. Concordo. Às vezes a gente não consegue acertar em tudo. Falhar é humano, mas a gente tem que reconhecer o erro e fazer diferente. Da gente, sim. Cara. Então, assim, torcedor, a gente é necessitado deles, eles têm que ir em campo, seja a torcida comum, seja as organizadas, para torcer. E criticar quando quiser, quando achar devido, criticar. E ponto. Às vezes me falaram que hoje em uma rádio disseram,
torcida do craque agora, o craque tá cheio de mimimi, o torcedor não pode cobrar. Não é isso. O torcedor não pode agredir. Sempre cobrou muito. Você já imaginou se vocês estiverem trabalhando aqui e alguém querer vir aqui fazer alguma crítica a vocês e não os encontrarem? E aí as mulheres de vocês estão lá na porta esperando vocês para ir embora com o filho de colo e eu vou agredir elas. Moralmente, verbalmente, jogando bebida. Isso não existe. A gente não admite isso. O craque, e assim, o craque não é nosso. Nós somos aqui de passagem. O craque é da cidade. Mas enquanto nós estivermos na administração, lá vai ter gerência. Bagunça não vai virar. Eu sou de dentro das duas torcidas organizadas. Ajuda, que eu sei. Assim, vou falar de boca cheia, nenhuma diretoria ajudou essas duas igual a gente. Tudo que precisa, bandeira, faixa, bomba, foguete, ônibus, ingresso, tudo. Quer criticar, é até bom para nós. Às vezes o time precisa dar uma chacoalhada, nós não conseguimos só nós tocar eles. Às vezes a torcida é importante, mas até certo ponto. O que aconteceu naquele sábado de 15 dias atrás é inadmissível. Agressão, não existe aqui. Mas parabéns pelo termo que vocês assinaram, pela condução nós disso. Nós fizemos, e eu vou te falar, aquilo lá. Parabéns. A Lei Geral do Esporte ela foi aprovada não tem um mês. Então, eu me arrisco a dizer que o craque é o primeiro clube brasileiro a ter um estatuto time para com o torcedor. Assim, parabenizo vocês porque assim, nós estamos vendo o que está acontecendo lá com o Santos, com o Corinthians, né? E a gente não quer que isso aconteça aqui, né? Por exemplo, agora nós perdemos em casa, o torcedor ficou chateado. As organizadas xingaram, beleza. Isso aí é da bola. Quem não aguentar isso não pode estar lá dentro, mas que fique nisso. Bom, ele acabou de falar aqui, vocês estão nos acompanhando, né, que lá tem gestão, lá tem gerência. Para encerrar, eu não poderia deixar aqui, até por conta desse compromisso social que a gente tem, de trazer esse podcast, que é além desse bate-papo, essa descontração que a gente tem. Claro, mas você passa voando, né? Pois é, já estou estourado 5 minutos aqui. Mas para encerrar, eu particularmente, pelo o pouco que eu conheço do Leovil, evangelista da Fonseca, que é o pai do Leovil Júnior, o que ele puxou do pai dele foi exatamente essa questão de gestão, porque o que eu já escutei, né, do próprio Alei, que nós conversamos aqui, o Alei tem o pai do Leovil como uma referência. Era o guru, ele fala, o Leovil era meu guru. E era o prefeito da cidade quando o craque foi campeão em 67. Era seu pai o prefeito? 67 era meu pai. Era o pai dele. Não sabia, sabe? Bacana, aí você tem que assistir o filme, lá, você vai ver uma foto dele, do seu pai no filme. E o meu primo N. Pascoal, presidente. Isso. E aí algo que eu particularmente vejo... Você produziu o filme, por isso você falou para mim assistir, né? Exatamente. Né? Mas eu tenho um outro filme mais importante, que é a história dos 40 anos do Metabase. Aí eu vou te contar. Mas o lado gestor do Leovil, evangelista da Fonseca, que foi seu pai, que eu acho que você puxou esse DNA dele, pelo que você construiu em termos de empresariado, e esse lado da política, você teve essa sensibilidade e talvez essa questão de Deus de estar te colocando nesses locais, ali na Câmara, na ação social e tudo. Mas e para o futuro? Você continua com esse mesmo sentimento, esse mesmo agir, e você sente que é o momento agora de ser o candidato do grupo do prefeito Adílio Elias? Vamos lá. Primeiro fazendo um comparativo com meu pai, não sei se todos sabem, mas eu pude conviver muito pouco. Meu pai faleceu, eu tinha 11 meses, então não tem nenhuma recordação. Conheço meu pai de recorte de jornais, de boca a boca, né, do pessoal mais antigo, e me orgulho demais, é uma responsabilidade muito grande, porque de fato foi um nome muito grande. Um gestor que deixou um legado enorme, não somente na prefeitura. Ele tinha a fama de aonde ele põe a mão, acontecia. Dá certo. Foi assim que a Coacal estava quebrada, ele foi lá e ressurgiu com ela. Clube Recreio Coronel, naquela época, ele foi lá, presidiu, ele levantou o Clube Recreio. Prefeitura, frigorífico, né? Os irmãos Fonseca, que era com o senhor Nilo Margon, que era meu padrinho também. Então, esse lado de gestor eu tenho dele. Porém, as circunstâncias da vida me fizeram, vamos dizer assim, virar homem mais cedo. Como eu sou filho único, com 15 anos eu estava administrando as minhas coisas. 14 para 15 anos, antes de morar fora. Então, assim, eu aprendi essa parte de gestão na marra, mas graças a Deus, né, novo, mas... E assim, o lado humano, a pessoa do Leovil, eu preciso enaltecer minha mãe. Sabe, eu sempre falo da minha mãe, porque às vezes o pessoal fica assim, Leovil, filho do Leovil, Leovil, filho do Leovil, mas ninguém fala da Selma. A Selma, professora de escola pública estadual do David Persicano, com muito orgulho. A pergunta minha, na verdade, era essa. Se você tem esse lado gestor, que a gente imagina que é do seu pai, e esse outro lado sensível. Então, a sua mãe, essa é a resposta. Da minha mãe é um anjo na terra. Eu, assim, né, toda mãe é mãe, né? A gente tem um amor por todas, mas a minha mãe, ela é um ser de luz. Você pode conhecer ela agora, que você fala com a minha rapaz, mas sua mãe é diferente.
Sabe, uma pessoa sem maldade nenhuma no coração, que só pensa no bem, só faz o bem, só propõe o bem. E isso eu puxei dela. E a última pergunta sua é a questão da prefeitura, né? Como você... Enfim. Seu candidato, será Sou um dos pré-candidatos. Né? Graças a Deus o nosso grupo é composto por muitos bons nomes. Isso é uma virtude. O prefeito é uma dor de cabeça boa, vamos dizer assim. Eu acho que cada um tem um segmento diferente. Por exemplo, o Leovil é mais voltado para o social. Vamos pensar assim, que eu tive muito mais tempo lá, isso aqui é na gestão, isso aqui é na parte política. Então cada um tem um braço, vamos dizer assim. E como eu disse lá no comecinho da nossa entrevista, eu sou um cara muito de grupo. Então, eu estou à disposição do meu grupo, para o que der e vier. Com certeza o Adib vai deixar, igual ele está deixando, campanhas de pré-candidatura paralela. Um vem cá, faz aqui, outro faz ali. Eu acho que está certo, a gente tem que tentar divulgar o nome, né, levar para as pessoas que não nos conhecem, passar a nos conhecer melhor. Mas assim, se ele escolher o Leovil para ser o candidato, vai ser depois de pesquisa. O Adib ele é ganhador de eleição, não é perdedor de eleição. Ele vai deixar tudo acontecer, vai lá e bate uma pesquisa séria. Vem cá, está aqui respaldado. Se porventura eu tiver na cabeça, estou preparado. E muito preparado. Mesmo passando o que eu passei, eu ainda vou além. Eu acho que eu melhorei o Leovil que eu era antes. Aqui a gente tem que aprender, na dificuldade, nos momentos frágeis da gente, para a gente ficar mais forte no futuro. E eu tive uma lição muito grande, de vida pessoal e de vida pública. Mas não, precisamos do Leovil para compor. Vamos escolher outro e o Leovil vai ser o vice. Estou pronto. Não fujo dessa possibilidade. Não, acho que a chapa tem que ser essa aqui. O prefeito é esse, o vice é esse. Mas o Leovil vai estar lá balançando a bandeira no meio de todo mundo. Eu vou estar lá do mesmo jeito. Porque eu sou de grupo. Seja, você é do grupo. E eu confio muito nesse nosso grupo. E nós não podemos deixar Catalão voltar no retrocesso. A gente está num desenvolvimento muito grande, né, num crescimento muito grande. Então, eu acho que a palavra-chave do próximo prefeito, que eu sempre vejo você perguntando, o que você acha que o próximo prefeito vai ter? Eu acho que ele tem que dar continuidade. O prefeito que conseguir dar continuidade ao que está acontecendo e tem a acontecer, que não é fácil, é o que vai... Não tem mais. Aí nós entramos na questão seguinte, eu concordo demais e com tudo que você falou, mas o Adib é o grande fazedor de obra. O próximo tem que ser o tocador dessas obras, porque se for só fazer também... E é um peso muito grande para o próximo gestor. Tem que dar continuidade no sentido de manter as coisas que consolidar. Se espelhar com o Adib, né, no que ele fez, no que ele faz, no que ele ainda vai fazer, que ele não vai parar por agora. Né, ele está se recuperando da última cirurgia, se Deus quiser. Acho que tá na veia, tem estado aí que nos espera, tem, né, a prefeitura daqui uns anos, enfim. Mas é se espelhar nele, fazer, tentar chegar a fazer igual. Porque o ele fazer melhor é bom demais, mas nunca. O tempo não dá, né, Nava? Mas assim, Oliver, é um assunto bacana, cara, porque assim, e a minha última pergunta, de verdade, como fazer, independente seja você ou seja quem for, né, do grupo, como fazer para tocar tudo que está sendo feito? Eu reconheço de verdade, cara. Quem não reconhecer é louco. O que está sendo feito é muita coisa. Mas como tocar isso é um desafio. Eu acho, assim, na minha visão, vamos dizer mais simples, o Adib está jogando uma bomba no bom sentido para quem for o próximo, porque tocar isso tudo, né, Danilo? Não vai ser fácil, não. É manter só o que ele fez. Ter humildade. Que às vezes o cara ganha só para a cabeça. Mas tem que ter dinheiro, cara. E essa reforma tributária está tirando dinheiro da prefeitura. Sim. Ter os pés no chão. E eu acho assim, a gente tem que sugar do Adib o máximo que a gente puder, porque ele de fato é diferente. Mesmo fora da prefeitura, o prefeito que o suceder tem que estar em constantes conversas com o Adib, constantes conselhos com o Adib. Não que vai fazer a gestão do Adib, porque não, você é um fantoche aqui, não vou fazer nada. Não é isso. Mas você tem que ouvir ali. Porque ninguém chega onde ele chegou do dia para a noite, ninguém chega onde ele chegou por acaso. É o histórico, né? Sabe, é o histórico. E assim, contra dados, contra fatos, não há argumento. Não tem jeito. Né? Não está tanto tempo no mesmo lugar se não fosse bom. E muito bom. Eu já inverto o negócio. Contra argumentos não há fatos. Essa é a realidade do negócio. Você tem argumento. E aí tem aquele argumento. E ele tem muito. Mas assim, eu até quero perguntar para ele. Não, como eu disse, concordo. Você não me respondeu como vai ser essa bomba boa de administrar isso. É difícil. Até porque eu queria ouvir dele, e a hora que eu tiver essa oportunidade, vou perguntar para ele. E acho, talvez ele já falou em alguma rádio, eu não ouvi, pode ser. Mas alguém tem que perguntar para ele, prefeito, qual é a sua posição em relação a essa questão da reforma tributária? Porque isso vai tirar dinheiro das prefeituras. Ele deve vir aqui futuramente para fechar. Ô Danilo, você vai falar que agora você vai ter o seu à parte aí, viu? Vá se acostumando com a parte. Mas enfim,
Tem gelo agora. É louco, vamos tá doido. Vambora, segue o barco. Vambora. Segue repetir a parte dele, então. Vai. Vai ter uma parte. Bom que você vai editar depois esse negócio aí. Vai essa não, parte. rapaz. Agora Não, edita não, deixa o pau comer a folha. A gente tem feito esse podcast e a proposta é mostrar a entidade Metabase para a sociedade muito além da representação sindical. E eu acho que você é uma pessoa que tem até mais crédito ainda para falar em função do conhecimento que você tem com o Diego e mais com o Danilo ainda, por conta do histórico de vocês, de conhecimento. Como é que você, estando numa secretaria de governo, como homem público, vê essa entidade e o que ela faz para a sociedade de Catalão e região? Vamos lá, em comparação ao ADIB, eu acho que essa turma que gera a Metabase não está há tanto tempo também no mesmo lugar se não fossem bons. Obrigado. Eu já participei de algumas reuniões, até, vamos dizer, quentes, da noite, né, onde você fala do trabalhador, a turma já entra de sola, e, enfim, se tem a razão total ou parcial, é o trabalhador. Isso aqui é importante demais, demais. Parabenizo vocês pelo trabalho que vocês fazem, você falou 40 anos, né? A esse tempo todo. Parabenizo vocês dessa atitude aqui, né, desse podcast. Acho que é interessante demais para o trabalhador, não só o trabalhador, isso aqui é aberto, né, para a população em geral, conhecer as pessoas de perto, sem fins políticos. Às vezes a pessoa está vindo aqui porque eu sou pré-candidato. Não, qualquer pessoa vindo aqui, pega um empresário relevante, de sucesso, traz aqui, o que você fez? Então, pega um trabalhador que venceu, que começou lá embaixo e hoje está ali, né, para dar exemplo para todo mundo. Acho que isso é muito importante, e tenho certeza, Metabase, que vocês estão em boas mãos e vão permanecer por muitos anos. Se Deus quiser, nós pensamos muito nisso. Eu já estou igual você falou aí a respeito da ação social, já faço pelo gosto, e é bom demais. Quando você começa a fazer pelo gosto, como você está fazendo, qual é a sua motivação? O gosto de fazer. Isso é bacana demais. Então, assim, é o que acontece. É natural, é contagiante, é estimulante. Isso é bacana demais. Leandro, obrigado, viu, cara? Obrigado pela presença. Assim, a gente passa rápido, foi mais de hora batendo um papo, e um bom papo. E o que é interessante, o trabalhador, principalmente a comunidade, mas o trabalhador, quando ele está lá, ele está aqui assistindo, ele assiste bastante. Então, como você disse, ele vai conhecer melhor, né, o Leovil, ele vai conhecendo cada vez melhor o sindicato. Isso é bom demais para todo mundo. Né? Então, obrigado. Valeu aí pela presença. Ele vai despedir no final, mas antes... Agora a parte do Danilo. A sua parte. Vai lá, Danilo. Não, só agradecer o Leovil aqui e dizer que, assim, eu sempre falo para todo mundo, a campanha vem aí, a candidatura, eu acho que, não sei se o Leovil vai ser candidato a prefeito, que é o grupo de lá, mas uma vice, eu acho que ele vai fazer parte, porque, na minha opinião pessoal, porque eu sempre falei, o ADIB ele tem uma diferença de todo mundo político no estado de Goiás, na minha opinião, que ele é administrador e político. E aí eu acho que o Leovil na parte política, no meio dos outros, social, ele já faz. Na parte administradora ele está começando agora na política, então assim, ele já tem um pouquinho do lado do ADIB, que eu acho que os outros candidatos, que é meu amigo também, os outros, para mim, ninguém tem um lado político. Só tem um lado, é bom administrar como se diz, na pasta que está. O político é muito administrado. O Leovil, ele já está no meio do povo, ele é como se joga bola, está no meio, ajuda muita gente. Então assim, ele não é um cara que fica lá só dentro da prefeitura, é um cara que tem a vida dele pessoal, mas ele tem muita amizade, você vê ele sempre, você anda com muita gente, você vê ele tanto nas festas, na vida pessoal, ou num clube, que ele vai, onde ele vai jogar bola, ele é querido. Então, assim, eu acho que dentro do grupo do ADIB, só ele tem essa característica, minha opinião. Isso aí eu falo para todo mundo, é um cara que é fácil chegar, você vai lá, a sala dele está aberta, então, assim, enfim, eu acho que nesse perfil, ele é o único que sai na frente, entendeu? Conhece muita gente na população, na cidade, então, assim, é um cara que hoje não está na administração do governo à toa. Porque, assim, para o ADIB chegar a escolher... Então, para você ser considerado filho político... você tem que ser diferente, você tem que ser diferente. Mas então, eu acho que quem fez o ADIB considerar ele... Não vou, o papo no cabo fica bom demais, mas eu acho que a responsável é a Adriete, que fez a ADIB te adotar como filho político. E só para encerrar... Você ele considerou como mãe. E só para encerrar, porque eu sei que você é diferente, você tem responsabilidade, traz ela aqui também, tá? Ela queria, ela me disse que já foi convidada, faz questão de vir. Inclusive até cogitou vir comigo, Federete. Tudo bem, você pode comigo, eu posso com você, mas acho que o programa não é muito demorado. Acaba que vão querer falar só com um ou só com o outro. Mas o dia que ela vier, eu vou ficar num cantinho aqui, não precisa aparecer não, mas eu vou estar aqui com ela. E não vai demorar, não. Para encerrar, Leovil, a gente agradece. Você participou do Metabase da cidade, do Sindicato Metabase, que tem como eixo principal a representação sindical, o lazer
e o social. O Sindicato Metabase ele é fundamentado nesse tripé. Muito obrigado aí pela sua participação e imagino, né, a entidade está sempre à disposição. Com certeza. E para mostrar o que acontece de importante na cidade, principalmente a relevância que o Sindicato Metabase vem proporcionando, não só para os trabalhadores, mas também para a cidade como um todo. Muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, Návio, Diego, Danilo. É uma satisfação enorme estar aqui. Né? Reitero aqui os parabéns aí pelo programa que vocês vêm fazendo. Prazer enorme estar aqui. Sempre que precisar, pode me chamar que estarei à disposição. Se às vezes ficou algum assunto hoje que não ficou bem esclarecido, que ficou faltando, vamos embora, estamos aqui junto. Viu? Muito obrigado a todos. Deixar um abraço aos trabalhadores, né, que nos acompanharão. Deixar também a minha disponibilidade a todo mundo. Estou aqui na prefeitura agora, na estadia de governo, porta aberta para todo mundo, independente de qual área for a necessidade, pode me procurar, né? Todos os dias da semana estarei disponível para vocês. Um grande abraço, fica com Deus. E assim então a gente encerra mais essa edição do Metabase na Cidade, pela TV Metabase, que é o canal do trabalhador. Agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência. Dá o seu like aí, dá essa moral pra gente. Vá no sininho, né, habilite aí esse ícone para que a gente possa estar te comunicando assim que a gente entrar com um conteúdo novo, como foi esse de hoje. Por hoje é só. Grande abraço, até o próximo Metabase na Cidade.